Olá, meu querido e amado ouvinte, como você está? Estava ansioso, esperando para chegar a oportunidade de nós fazermos esta aula. Todos com a Bíblia na mão? Eu desejo que você esteja bem, esteja com saúde. Vamos orar? Porque o assunto de hoje é um assunto fácil, simples, maravilhoso, mas que, claro, exige nossa atenção e nossa dedicação, porque Deus nos ama tanto e Ele quer que nós sempre sejamos felizes. De tudo, Deus quer que nós sejamos felizes e, sem dúvida alguma, Ele cuida de nós. Ele nos dá as melhores orientações para que nós vivamos para a honra e a glória dEle. Feche os seus olhos. Oremos. Muito obrigado, meu Pai, pelas bênçãos recebidas, em especial neste momento. Que o Senhor possa vir em nosso favor, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, pois nós vamos abrir a Bíblia e nós queremos ouvir a Tua voz. Que nós possamos aprender a lição de hoje, nós possamos colocar em prática na nossa vida, para que nós sejamos felizes ao Teu lado, ó Pai. Abençoa meu querido ouvinte que está comigo, minha querida ouvinte, sejam conhecidos ou desconhecidos. O importante é que todos nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Portanto, usa-nos e que o Senhor tome posse de nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações e tudo façamos para a Tua honra e a Tua glória. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. O assunto de hoje, como eu falei, um assunto maravilhoso. Eu vou passar aqui apenas... Não, eu vou deixar alguns vídeos para passar depois, para que nós possamos, então, estar aí nos inteirando do assunto. Está bem? Eu vou colocar a lição de hoje, para que você e eu possamos aqui crescermos e entendermos bem o assunto de hoje. Então, andando na contramão. Às vezes eu tenho a impressão que você que me ouve acha meio estranho os títulos que estas aulas têm, mas é justamente para chamar a nossa atenção, porque são aulas maravilhosas e às vezes parece que o tema não tem nada a ver com o assunto que a gente está estudando, mas o que é mais importante é o conteúdo, não é, amigos? Muito bem, pegaram a Bíblia? Pegaram aí as suas anotações, seu caderno, seu lápis, borracha ou caneta, para que nós possamos avançar. O poder do exemplo. O assunto de hoje tem a ver com a nossa performance física, nossa aparência, a maneira como nós andamos, o que nós vestimos, como cuidarmos da nossa aparência física, pessoal, na presença do nosso Deus. Ok? O mundo vive uma inversão de valores. Isso é verdade. Nós estamos vivendo em tempos difíceis aqui no século XXI, onde o mal parece prevalecer. O que é errado parece o certo e o que é certo parece ser errado. Diga-se de passagem, assim está o ser humano, valorizando muito mais o que é o errado e desvalorizando, não dando importância àquilo que de fato é certo. Só para você ter uma noção, como a frase aí do slide está dizendo, hoje, esperto é quem é desonesto, assim pensam os homens. E honesto é comparado a um tolo, a um idiota. Infelizmente, esse é o conceito de mundo quando o assunto é honestidade e ou desonestidade. E o cristão, onde é que fica nessa história toda? Por isso é que o título está dizendo, ser cristão é andar na contramão do mundo. Tem um ditado que diz por aí, a voz de Deus é a voz do povo. Seguramente você já ouviu as pessoas falarem esse aforismo, essa frase que existe aí. A voz de Deus é a voz do povo. Será mesmo? Eu quero praticamente dizer para você que não tem nada a ver. Alguém inventou, pegou, as pessoas gostam dos chavões. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, então, quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, as pessoas não teriam matado Jesus. Porque o povo naquele dia gritava, crucifica-o, matem-no, matem-no.
soltem Barrabás. E eu posso te garantir uma coisa, ali não era a voz de Deus, era a voz da multidão. E eles escarneciam de Jesus, riam de Jesus, zombavam de Jesus, batiam em Jesus. Então, amigão, minha querida amiga, seguramente vamos ter cuidado com alguns aforismos que existem por aí, algumas crendices populares que não tem nada a ver com a realidade. Seguramente a voz de Deus não é a voz do povo. Então, como é que um cristão deve lidar com as coisas deste mundo? Com aquilo que o mundo prega? Você sabe que quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos falando das coisas eternas, das coisas de Deus. Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E ele tem todo um script para que nós sejamos felizes. Só que o mundo é exatamente ao contrário. É um paradoxo. Quando nós pensamos Deus e o mundo, o céu e a terra, não é? A fé e as coisas seculares. As coisas seculares são as coisas do cotidiano da vida, tá? Aquilo que o mundo oferece. Na verdade, eu quero que você entenda uma coisa. O mundo é bom e tem coisas boas. Nós podemos aqui pegar uma folha de papel e enumerarmos aí muitas coisas que são boas, que nós gostamos, que são benéficas para a nossa vida. Mas nós estamos falando, amados, de valores morais, éticos. Tá? E aí, onde ficam os valores? O cristão aprende que Deus é amor, logo deve amar. Deus é paciente, longânimo. O cristão deve ser paciente, longânimo. Deus perdoa, o cristão deve aprender a perdoar. Deus nos fala das coisas eternas, da eternidade. Logo, o pensamento daquele que serve a Jesus deve ser as coisas da eternidade. Nós estamos morando aqui no mundo, vivendo aqui, mas a nossa pátria é superior a esta. Nós almejamos um mundo melhor, um mundo superior a este. E para que nós possamos herdar o mundo vindouro, que é o mundo que Deus está preparando para nós, que é a casa do Pai, como diz a promessa bíblica, Jesus Cristo falou, não se turbe o vosso coração. João 3,16, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse verdade, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar para estar com vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam, né? Aliás, eu falei João 3,16, mas a frase que eu acabei de citar não é de João 3,16, é o contrário, tá? A frase que eu acabei de citar encontra-se no Evangelho de João, porém, amados, encontra-se no capítulo 14. Capítulo 14, versos de 1 a 3. João 3,16, eu posso linkar com esse aqui, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que criou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para não ficar o dito pelo não dito, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 3, verso 16. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é uma expressão de Deus para nós, uma expressão bíblica, para que nós saibamos que Deus nos ama de tal maneira que Ele fez e faz qualquer coisa para poder salvar você e a mim. Logo, é importante que nós possamos viver à altura daquilo que Deus requer de nós. Ele nos ama. A pergunta é, você o ama? Você ama a Jesus? Então, vivamos para demonstrar essa gratidão com Ele, amando a Deus, guardando seus mandamentos, enfim, fazendo a vontade de Deus. E aí você percebe, o mundo que nós vivemos não está fazendo a vontade de Deus. É um mundo cruel, um mundo negro, um mundo, desculpa a expressão, eu vou falar nojento, tá? Um mundo que nós não encontramos prazer em viver aqui. Aliás, o mundo tem prazer, mas não o prazer
que nos conduz à eternidade, para o céu. São os prazeres baratos da vida. É o prazer momentâneo. E não é desse prazer que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida, de coisa eterna, de coisa para a eternidade. E isso é João 3,16. Deus nos amou de tal maneira que não poupou a si mesmo e veio aqui para nos dar direito à vida, para nos resgatar. Somos gratos a Ele por isso? Agora, o segundo texto que eu falei, eu estava fazendo referência, acabei equivocando ali, porém, corrigindo. Abra agora aí em João capítulo 14, versos de 1 a 3. Diz, o verso 1 de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e eu voltarei, eu vou voltar. Por quê? Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Essa é a promessa de Deus. Vejam o que diz o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, amados, percebe você? Este mundo, quando nós passamos a analisar o que o mundo oferece, o que o mundo é, o que ele promove, o que ele faz, são coisas medíocres diante da grandeza de Deus e diante da grandeza daquilo que ele tem preparado para mim e para você. Volto à pergunta. Como cristão, como deve viver o cristão? Como o cristão deve viver neste mundo aqui e lidar com os interesses do céu e os interesses do mundo? Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a primeira carta, lá perto do livro de Apocalipse. Lembra-se? Vamos lá? O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você voltar algumas folhas antes, umas 3, 4 folhas, você vai encontrar a primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, leiamos os versos 15 até o verso 17. Diz assim o texto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Perceberam? Se a gente tentar dissecar esse verso, em outra linguagem, alguns preferem a expressão fazer uma exegese do texto. Eu não estou preocupado em fazer exegese desse texto aqui agora com você. Mas vamos comentar algumas coisas desse texto, muito claras. Joguei na tela para que nós possamos acompanhar. Veja bem, 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse é o conselho de Deus para nós. Eu acabei de dizer, no mundo tem coisas boas. E você concorda comigo? Vamos ser bem sinceros? O mundo é bom ou não é? É bom. Até porque nós estamos aqui. A vida é boa ou não é? É boa. Maravilha. A vida é muito boa, amados. Porém, há coisas no mundo que é de puro interesse do mundo. Não é de interesse do céu. Não são coisas da eternidade. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, nossa mente, a nossa vontade deve estar voltada para as coisas de Deus, para as coisas eternas. Aquilo que realmente interessa, a vida eterna. Lembra-se que nós já comentamos isto? Muito bem. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não confunda, não é amar o mundo você dizer que gosta de viver. Gostar de viver, todos nós temos que gostar de viver, e aqui é o lugar onde Deus preparou para nós morarmos. É a pena que o pecado entrou. Mas a expressão está dizendo aqui, se alguém amar o mundo,
Está dizendo, se alguém amar os prazeres mundanos do pecado, as coisas profanas que o mundo oferece, então o amor de Deus não está nele. É isso que o texto está querendo dizer. E o texto continua dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o prazer da carne, a tendência carnal em fazer coisas erradas, ela não está de acordo à vontade de Deus. E o texto, por isso que o texto diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, também a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, disse o quê? Que não procede do Pai. Mas é claro que não procede de Deus. Porque Deus é superior, as coisas são eternas. Deus não está ligado e preso às coisas deste mundo. Nós é que estamos aqui presos às coisas daqui. Porém, Deus entra na história humana para nos libertar dessa cadeia de coisa que nós vivemos aqui. Continua o texto. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Está dizendo, o mundo vai passar e tudo que há no mundo, o prazer do mundo vai acabar. E o texto conclui dizendo, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito lógico. Que quem está ligado a Cristo Jesus, conectado a Deus, conectado a Jesus, vive com o Espírito Santo, está ligado às coisas eternas. Logo, este terá vida eterna. Deu para você entender? Foi uma rápida passagem. Aqui eu disse que não é o que eu acabei de falar, não era uma exegese do texto, tá bem? Só uma explicação aqui para que nós entendamos direto qual é a mensagem do apóstolo João para nós. Então, os que servem a Deus devem viver aqui, porém, não com o coração, com as coisas ligadas ao prazer deste mundo. Então, qual é a obra de Deus que Deus quer que nós desenvolvamos? Qual é o plano de Deus para você, para mim? Vamos para Romanos? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, e leiamos o verso 2. Diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, uma coisa que me fascina muito, não só nas cartas dele, mas em toda a Bíblia, que as coisas são sempre atuais. Isso aqui foi escrito há aproximadamente 2000 anos. Porém, quando você mergulha dentro da Bíblia, quando nós tentamos alcançar a essência do que está escrito, nós vemos que são coisas tão atuais. Veja bem, o verso 2, e não vos conformeis com este século. Como é que está o mundo atual? Muito bem, veja como é que está o mundo atual. Coronavírus, quarentena. Todos os dias a gente chora a morte de pessoas. A fileira dos óbitos cresce cada dia mais. E às vezes são pessoas tão próximas a nós. Eu devo estar falando para alguém que talvez perdeu algum querido, alguém muito próximo amigo para coronavírus. Isso é o que está acontecendo no presente século. Hoje eu estou gravando essa aula, anteontem, a explosão lá em Beirute, no Líbano. Aí você vira para um lado é guerra, vira para o outro é vulcão, vira para o outro é terremoto, vira para o outro é maremoto. E por aí vai. O outro lado é a fome, o outro é a violência urbana. Os crimes, os feminicídios, os homicídios, as pestes. E aí você vê ostentação de um lado, falta de educação do outro, o ser humano não se respeita. Então, amigos, o mundo está uma bagunça. Esse é o presente século. E então o que diz o verso 2? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a Bíblia dá um conselho. Termos uma mente o quê? Transformada. Ter uma vida renovada. Para que nós possamos experimentar aquilo que é de Deus.
E o próprio texto diz, aquilo que vem de Deus é bom, é agradável, é perfeito. Vocês estão vendo? Há um momento na vida que o crente, aquele que serve a Jesus, ele tem prazer em ter um estilo de vida que vai na contramão do mundo, porque é a oportunidade dele testemunhar, a oportunidade de ele testemunhar Jesus, de ele pregar, fazer com que as pessoas enxerguem a Jesus através da sua vida. Tá? Então nós vivemos num mundo desonesto. Aqueles que praticam honestidade têm a oportunidade de dar grandes lições ao mundo e às pessoas sem precisar ficar falando muito. Basta fazer. Então, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, nós teremos uma vida transformada. Uma vida segundo a vontade de Deus. Mas por aí, vamos falar de algumas coisas também? Pastor, é tanta coisa nesse mundo, não é? É verdade. Sobre vestuário. A Bíblia dá alguma prescrição a respeito de vestuário? Vamos deixar a Bíblia falar? Aí no Novo Testamento, avance aí algumas folhas e vamos para a primeira carta de Timóteo, tá bom? Você vai avançando aí, você que está aí em Romanos, Coríntios, depois você vai passar por Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, tá bom? Tessalonicenses, e nós chegamos aqui em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha o que diz o texto. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, por sua vez, ele nos negará. Desculpem, eu li errado aqui. É 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim o texto, conservando... Vou fazer uma pausa aqui, porque hoje está complicado. Vejamos lá então. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, leiamos os versos 9 e 10. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Você está vendo aqui e lendo na Bíblia alguma descrição, orientação que a Bíblia diz a respeito do nosso traje, do traje que nós devemos utilizar como filho de Deus, como servos de Deus. Então, fazendo referência às mulheres, o apóstolo escreve, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não agrade a alguns, mas é necessário, queridos, que nós sejamos esclarecidos de alguma coisa. Eu não estou aqui para falar que vestir isto ou aquilo é pecado. Mas eu quero aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, fazer referência a duas palavras que são necessárias na convivência do cristão, no relacionamento daquele que serve a Jesus. Está aqui no texto. Quais são as palavras? Modéstia e bom senso. Amados, se você parar para pensar, quando nós somos crianças, os adultos, os professores usam uma expressão, são as chamadas as palavrinhas mágicas. Quais são as palavrinhas mágicas que as crianças devem aprender? Eu estou falando de crianças, mas nós adultos também. Bom dia,
boa tarde. Quer dizer, ensinar educação, ser educado. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença. Perguntar, eu posso? Você me permite? Um sorriso nos lábios, tá? Sempre disposto a ajudar. Então, você percebe que na vida nós encontramos maneiras de nós sermos felizes, coisas que foram perdidas no mundo de hoje. E a Bíblia cita a maneira correta de nós vivermos. Uma vida equilibrada, uma vida bonita, uma vida bela, uma vida alegre, uma vida feliz. Não uma vida mal-humorada, uma vida de procedimentos mal educados. Porque o que mais nós vemos, uma das coisas que nós mais vemos no mundo hoje é a falta de educação. E algumas pessoas, para se justificar, eles procuram outros nomes. Não é? Eu não vou entrar no caso aqui, porque vamos nos manter aqui direto no texto bíblico. Tá? Mas tem muita gente aí tentando se justificar com alguns problemas aí que a psicologia ensina, tá? Que não tem nada a ver. O que acontece em algumas crianças e adultos também é falta de educação. Não é nada de alguns nomes que a psicologia dá. Mas deixa isso para lá. Vamos direto aqui no assunto. Então vejam bem. Modéstia e bom senso são duas palavrinhas que devem fazer parte da vida do cristão. Precisamente o texto de Timóteo, há um conselho aqui às mulheres a respeito do traje delas. Eu não vim aqui nesse estudo falar para você que a mulher usar calça é pecado. Não estou falando isso. Eu não vim aqui nesse estudo dizer que a mulher cortar o cabelo é pecado. Não vim falar isso. Eu não vim aqui neste estudo dizer que a mulher fazer uso de alguma maquiagem para que ela se mostre mais apresentável é pecado. Não estou falando isso. Mas eu me refiro aos exageros que nós costumamos fazer, tanto homens quanto mulheres, mulheres e homens. Hoje nós vivemos num mundo onde a imoralidade está solta por aí. Então é muito mais seguro as mulheres, dependente do ambiente que ela está, ela usar calça do que saia ou vestido. Andar de bicicleta, andar de moto, o local de trabalho, andar em ônibus cheios, nas ruas por aí, onde tem muito indivíduo mal intencionado, ok? Então, o uso da calça, ele se faz necessário para a mulher. Agora, lembre-se, a Bíblia diz, modéstia e bom senso. Não fica bonito uma mulher, por exemplo, vestir uma calça justa no corpo dela, apresentando todas as formas do seu corpo. Entende o que eu falo? Então é isso que o texto está se referindo quando nós temos que usar bom senso e modéstia. Por exemplo, foi-se o tempo, né? Porque hoje está tudo diferente, mas ainda há pessoas que tentam medir o caráter de uma outra pessoa pelo tamanho do comprimento da roupa. Mas tem muita gente que usa saia longa e vestido longo, que o caráter é bem duvidoso. Certo? Por outro lado, alguém pode dizer assim, então quer dizer que usar vestido curto ou saia curta não é problema? Lembre-se do que o texto está falando. Modéstia e bom senso. Aquele que conhece a Jesus sabe que não é decente para uma mulher andar com vestido curto ou saia curta. Sabe essas historinhas assim? Historinhas não. Coisas que a gente vê todo dia, inclusive até na igreja a gente vê. Mulheres que não usam o bom senso nem a modéstia, que quando sentam ficam puxando a saia toda hora, outras colocam a Bíblia na frente. Então para que vai usar? Que ela mesma se sente incomodada? Está percebendo você que a questão não é vestido comprido ou vestido curto? A questão é muito além disso, muito superior a isso. Não adianta ficar com briguinha. Pode usar isso, não pode usar. Isso não é o X a questão, isso não vai resolver o problema. Lembre-se
Nós somos de Cristo Jesus. Nós somos de uma pátria superior. Nós aprendemos de um Deus que tem coisa superior para nós. Então, ficarmos trocando a nossa vida por coisas que o mundo oferece, pinturas, hoje usam-se esmalte de tudo quanto é cor. Foi-se a época em que tinha assim uma base discreta, não é? Ou um esmalte, por mais colorido que fosse, ele fosse mais discreto. Hoje não, é vermelhão, é roxo, é azul, é preto, é marrom, é abóbora. E o pior de tudo, sabe o que acontece? Ainda dentro da igreja tem gente andando assim. Você percebe? Então, causa um impacto. O contraste é muito grande entre o discurso de que eu conheço a Jesus, eu sirvo a Jesus e aquilo que eu faço, a maneira como é o meu procedimento. Colares, brinquinhos, pulseiras, parafernália que não tem nada a ver com a honra, a glória e o louvor de Deus. Vejam que aqui o apóstolo ele diz o seguinte: não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, quer dizer, uso de joias, aquela parafernália toda, para quê? Entende você que são coisas puramente que têm a ver com a cultura do mundo e o prazer do mundo, que não tem nada a ver com as coisas eternas? Eu não estou aqui fazendo um discurso para que as mulheres andem relaxadas, feias, sem cuidado pessoal. É lindo. Diga-se de passagem, essa questão do cuidado pessoal é uma questão que tem a ver com higiene. Então lembre-se, bom senso, higiene. Não há nenhum mal uma mulher querer ter uma boa aparência, ter que cortar o seu cabelo, tirar as pontas secas e ir para o salão e se embelezar para o seu marido e mesmo para ir à presença de Deus. Não há nenhum problema. Cuidar do cabelo, cuidar das unhas, certo? Um belo vestuário, mas decente. Hoje a gente vê tudo ao contrário. Os vestuários não é por prazer do marido, é por prazer de tudo que é homem que anda aí pela rua. Porque nós vivemos num mundo tão permissivo, tão nojento na questão da sensualidade, da sexualidade, que a mulher nem precisa andar mal vestida hoje para chamar a atenção dos homens. Tem muito homem que parece que tem uma visão raio-x, seca a mulher mesmo com roupa ou sem roupa. Parece que está vendo ela despida. Infelizmente está assim. Percebe você como é que está o mundo? E ainda vem a mulher e a irmãzinha da igreja, a irmã da igreja. Imagine, se ela usa uma roupa justa, colada ao corpo, curta ou comprida que seja. Porque tem gente que usa roupa comprida, mas colada ao corpo. Que adianta? Decotes que deixam parte do corpo à mostra, certo? Metade dos seios à mostra, metade das costas à mostra. Entende você? Como uma coisa não condiz com a outra. E eu estou falando de um assunto que a gente vê muito dentro de igreja hoje. As jovenzinhas mais novas, às vezes, se apresentam até na igreja para cantar com barriguinha de fora, umbigo à mostra, roupa justa. Então, são situações que é o discurso que incomoda muita gente na igreja. Infelizmente, há aqueles que observam porque já são bisbilhoteiros mesmo. Que é um outro problema que existe, que o cristão deve ter modéstia, a questão da língua, a língua grande. Tá? Não tem bom senso. Tem gente que está dentro de igreja só para criticar, só para falar, só para mostrar o erro, apontar. Então, dentro de igreja, infelizmente, tem tudo. Eu vou usar a expressão, tem tudo que não se deve fazer e tudo que não presta. O melhor local para uma pessoa se esconder fazendo pecados, sabe onde é? Dentro da igreja. Tem as pessoas mal intencionadas, o cara que está de olho na mulher do outro, a mulher que está de olho no marido da outra.
Isso, infelizmente, acontece e tem existido no meio do povo que diz que ama Jesus e quer ir para o céu. Desculpa a minha sinceridade, mas infelizmente isso tem. Eu não quero assustar aqui, comecei a estudar a Bíblia, então eu não quero mais papo com o crente, porque isso acontece. Também você não vai pegar para o extremo. Lembre-se, é bom senso. Você vai à igreja para você procurar, para você se relacionar com Jesus, não com membro de igreja. Lembre-se, se você for à igreja pensando que o membro de igreja será padrão para a sua vida, você vai entrar e sair pela outra porta. Entra por uma e sai por outra. Você não vai ficar. Porque você vai encontrar na igreja pecadores. E onde há pecadores, há problemas, há defeitos. Então, por favor, não procure igreja para se inspirar nas pessoas. Procure igreja para que Jesus seja o seu modelo, o seu exemplo, e não as pessoas. Eu não deveria estar falando isso aqui, mas estou falando, já falei, e se precisar falar, ainda falo mais. Mas dentro de igreja, infelizmente, tem esse problema. Dias atrás eu gravei uma outra aula aqui, que eu falei, dentro da igreja tem caloteiro, gente que de propósito compra as coisas e já sabe que não vai pagar. Não coincide com o exemplo que um cristão deve dar. Então, tem de tudo. Problema da sexualidade é uma coisa que, infelizmente, tomou conta dentro da igreja. Aliás, no meu ministério, há quase 30 anos, ainda se faziam casamentos na igreja. Hoje é raro você ter um casamento na igreja. Quando eu digo é raro, casamento entre dois jovens virgens, puros, castos. Sabia que isso é difícil? Acabou-se. O mundo começou a pregar, não, sexo livre, importante é o amor. Você ama esse rapaz ama você, tem que se conhecer mesmo antes do casamento. É isso que o mundo prega. E a clientela de igreja embarcou nisso. Aí tem sim aqueles que forçam casar na igreja, mas você sabe por que muita gente quer casar na igreja? Só para tirar foto, fazer filmagem. Só isso. Porque quando você faz um sermão, um curso de noivos, orientações, qual deve ser o procedimento dos jovens, do cristão, do homem e da mulher, muita gente se espinha. E aí, meu amigo, saiba, vem muito problema para cima do pastor. O pastor é criticado, o pastor é perseguido, o pastor é odiado, o pastor é descartado. Então é isso que acontece. Só que nós temos que nos concentrar numa coisa. Nós estamos a caminho do céu. E o céu, amigão, não vai ter lugar para pessoas que têm o coração ligado aos prazeres do mundo, não. Então, aqui a terra é um ensaio. É um ensaio que nós temos que participar dele e ir ensaiando fazer as coisas aqui certas. Porque tem gente que pensa, mas quando eu chegar no céu serei transformado e tudo vai ser mudado. Interpretação errada do texto. Que nós seremos transformados, seremos. Que esse corpo aqui, o meu, o seu, que é o corpo corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade, é verdade. Mas nós precisamos aqui estar inteiros, fazermos por onde aqui começarmos a exercer a nossa atitude, os nossos atos, os nossos gestos, as nossas palavras, o nosso modo de viver, de pensar, de falar, de andar, de agir, de tudo. Porque senão não vai ter corpo transformado. Para a glória eterna, não. Então é necessário que hoje o líder espiritual, o pastor, seja ancião de igreja, o mundo está precisando, queridos, de homens que abram a Bíblia e preguem a verdade. Que apresente a Cristo Jesus, que chamem o pecado pelo nome e apresente onde está o erro para que as pessoas abandonem o erro. Acabou esse tipo de pregação dentro de igreja. Como eu já disse, dentro de igreja hoje tem
sido feito muito o discurso de autoajuda. Eu não tenho nada contra a autoajuda, eu gosto de autoajuda. Mas a autoajuda, ela é assim um entretenimento, claro que tem o seu fundo moral muito bom. Como eu disse, eu gosto de autoajuda. Mas autoajuda por autoajuda, você já parou para prestar atenção no que é autoajuda? Autoajuda é você se tornar independente de você mesmo. Vai alguém ali que articula bem as palavras, tem facilidade de comunicação, tentar jogar você, o seu astral para cima, para você mesmo resolver os seus problemas. E aí é que está o problema da chamada autoajuda. Lembre-se, autoajuda tem o seu valor dentro do contexto certo. Mas no contexto da salvação, não existe autoajuda, não. Porque na salvação, ninguém se salva. Você sabe o que significa auto? É aquilo, o sentido da expressão autoajuda quer dizer você ter a capacidade de superar os seus problemas. Hoje isso se chama, no mundo empresarial, na mídia, inteligência emocional. Tá? Que o cristão deve ter. Eu não quero aqui separar uma coisa da outra. O cristão deve ter inteligência emocional, saber gerir a sua vida e ter capacidade de enfrentar os problemas e vencê-los. Porém, na essência da salvação, nós temos sim, que aí entra o valor do texto de 1 Timóteo 2, 9 e 10, que nós lemos. Modéstia, bom senso, equilíbrio. Tá? Porque quando o assunto é salvação, não existe autoajuda. Ninguém se auto-salvou, amados. Nós carecemos de Jesus para nos salvar. Se nós pudéssemos ser independentes para a autossalvação, nós eliminaríamos Jesus Cristo. Nós mesmos nos tornaríamos Deus, uma espécie de Jesus. Eu vou promover a minha própria salvação, vou me autossalvar. Então, percebe você? Lembre-se, eu gosto de autoajuda. Eu sou a favor do tema autoajuda. Sou fascinado. Leio obras de autoajuda. Para o meu trabalho, para mim me serve, para mim me é útil. Mas quando o assunto é salvação, vamos contextualizar aqui, não existe autoajuda. Nós só somos salvos porque Deus nos amou primeiro. Nos amou porque Ele quis. Isso é amor e depende dele para nos salvar, porque de nós mesmos, nós nunca queríamos papo com Deus, com a eternidade, com a salvação. A gente só quer o prazer do mundo. E aí não tem autoajuda. Aí o negócio é Jesus. E aí entra a história. Ou nós nos convertemos a Jesus, ou então nós somos do mundo. Percebe? Então deixa eu voltar aqui. Eu estou já fazendo uma miscelânea aqui de assuntos, porque quando a gente faz esse estudo, existem muitas perguntas. Perguntas que os crentes já sabem. Pastor, é pecado assistir televisão? Pastor, tomar Coca-Cola é pecado? Pastor, comer carne de porco é pecado, derivado de porco? Pastor, pode vestir isso? Pastor, pode assistir novela? Pastor, pode assistir filmes de Hollywood? Tem até crente hoje encrencando com a Netflix. Eu não estou sendo pago pela Netflix para defendê-la, não. Tá? Mas a Bíblia diz, examinar de tudo e retende o que é bom. Paulo fala isso. Examinar de tudo e reter o que é bom. Também não estou mandando agora você ir pegar e assistir no Netflix, assistir qualquer coisa, porque o que existe no mercado aí, puramente, é lixo. De tudo que existe no mercado midiático, na mídia, vamos dizer que 90% seja cultura sem valor. Entendeu? Uma cultura que não tem sentido ela existir. Tá? Será que até chamaríamos de cultura? Uma informação desnecessária, que não vai acrescentar em nada no nosso crescimento. Porém, nós devemos estar ligados às coisas eternas. Então, olha, a internet está aí. É um ótimo veículo de comunicação para que nós cresçamos. Hoje estamos louvando a Deus com o uso da internet. Mas a internet tem tanto lixo, tanta porcaria, quer dizer, cultura inútil. Tem muita informação. Eu estou falando cultura por falar, mas eu nem chamaria isso de cultura. É um entretenimento inútil que nós, seres humanos, muitas vezes estamos correndo atrás. Que é o caso da indústria hollywoodiana. Aí vem os crentes e começam a brigar.
Ai, no cinema é pecado. Por favor, vamos parar com esse negócio de ficar discutindo se ir no cinema é pecado ou não. Vamos discutir o que está por trás da ideologia da indústria hollywoodiana. Qual é a tendência dos filmes? Os autores dos filmes, dos romances, muita coisa que está escrito lá. Vamos atacar o problema e não as pessoas. Você entende? Pense comigo. Num pé de laranja, num pé de manga, num pé de limão, numa macieira que dá maçã. O dia que você quer que um pé de laranja não dê mais laranja, você vai arrancar as suas laranjas? Não, você não vai arrancar as laranjas. O dia que você quiser que um limoeiro pare de dar limão, você vai arrancar somente os limões? Não. O dia que você quiser que um abacateiro deixe de dar abacates, de produzir abacates, você vai tirar os abacates e vai acabar com os abacates? Não. O que você vai fazer? Você vai cortar o pé. Você vai cortar o pé de laranja, cortar lá na raiz o pé de limão, vai cortar lá na raiz a bananeira. Lá na raiz você vai cortar o pé de mamão. Você entende? Então, a questão, queridos, daquilo da nossa vida que nós devemos arrancar é descobrir onde está a raiz do problema e atacar o problema, não atacar pessoas. Lembre-se. Então, discurso. Aliás, eu estou fazendo um discurso que tem muito adventista que não concorda comigo. Tá? Eu não paro tempo, perdendo tempo com discursinho de que assistir TV é pecado, novela é pecado, ir ao cinema é pecado. Eu não vivo com esse tipo de discurso. Eu trato, sim, dos assuntos, mas eu procuro, eu não estou querendo ser melhor que ninguém. Nós temos que procurar a maneira inteligente de tratar desses assuntos. Então, quando eu mostro que a igreja orienta que os seus membros, que os seus jovens, vou dar um exemplo, não frequentem cinema, eu não vou fazer um discurso que ir ao cinema é pecado. Eu vou tratar com os meus jovens, com os meus membros, com aquele que me ouve, eu vou tratar a implicância, o que está por trás da indústria do cinema, da indústria hollywoodiana, tá? Para ser mais claro. Aí eu vou pesquisar quem foi o autor do filme, o que ele crê, o que ele acredita, qual é o estilo de vida dele. Porque presta atenção, todo indivíduo que escreve um livro, ele quer transmitir uma ideia dele. Quem produz um filme também, ele quer transmitir algo que está na cabeça dele. Aí você precisa conhecer quem é o indivíduo. Deu para você perceber? Então, a gente tem que ser inteligente ao fazer a abordagem das coisas no mundo da igreja. Então, não é sair dizendo, ir ao cinema é pecado. Porque se você chegar na igreja e disser assim, na geração de hoje, não vão ao cinema, que ir ao cinema é pecado. Aí você dá meia volta, pode ir lá nas horas de sessão de cinema, nos shoppings, tem vários jovens da sua congregação estão lá assistindo cinema e olhando para você e ainda rindo ainda. Agora, quando você vai de maneira inteligente dizendo por que o jovem não deve ir ao cinema e apresentar as razões do porquê, aí é uma maneira inteligente de você alcançar o jovem. Tá? Então, por aí vai. E se você e eu não soubermos lidar com esse tema, aí chegam aquelas perguntinhas, né? Mas hoje todo mundo tem o cinema dentro de casa. É verdade. Temos o cinema dentro de casa. Então, lembra aquela história que no passado, pelo menos na minha geração, se falava muito? Olha, cuidado com a pornografia, tá? Assistir filmes de sexo. Amigão, tá tudo dentro de casa. Entende você por que eu estou falando que a igreja tem que ser inteligente ao fazer a abordagem desses assuntos? Por favor, eu vou falar aqui, porque senão daqui a pouco vai ter gente aí tentando me atacar e dizendo assim, olha, o pastor Herbert não é contra ir ao cinema. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que como o Herbert, servo de Deus, servo de Jesus, eu tenho minhas convicções de como tratar do tema cinema dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E assino embaixo, a igreja orientar seus membros e seus jovens não frequentarem o cinema. Eu assino embaixo. Porém, a minha visão é diferente da de muita gente. Vamos atacar o problema em si e não as pessoas. Chegar para as pessoas e dizer, olha, você come isso é pecado, você bebe isso é pecado, você veste assim é pecado, veste isso é pecado, você vai em tal lugar é pecado, não é a maneira inteligente de você alcançar as pessoas. Deu para você me entender? Então, o estudo de hoje, na verdade, eu fiz essa miscelânea aqui, está tratando desses assuntos. Princípios, equilíbrio, bom senso. Tá? O que é uma coisa decente, limpo, adequado, modesto. Aquele que não procura chamar atenção para si. Dá para você perceber? Eu não vou entrar aqui na questão da moda. A moda é um ótimo exemplo. Alguém vai dizer assim, a moda é pecado. Você precisa saber em que contexto moda é pecado. Porque existe a moda decente. Existe a moda exacerbada. Aquilo que é inadequado. Como existem coisas que não estão na moda, que são inadequadas. Dá para você me entender? Então, amados, talvez, imagine, se você disser assim, ó, hoje nós vamos lotar uma sala de cinema, os jovens da igreja, para assistir Paixão de Cristo. E aí, você vai me dizer que é pecado? Deu para você me entender? Talvez o tempo aqui é muito curto para eu ter me feito esclarecido. Mas eu deixo bem claro, a igreja tem suas doutrinas. E a igreja tem seus princípios. Porém, os princípios não são da igreja. Os princípios são de Deus, da Bíblia. A igreja tem as doutrinas, que não devem ser a doutrina da igreja. A doutrina deve sair da Bíblia. Então, a igreja, seus líderes, pastores, líderes, ou qualquer pessoa que chegue e diz assim, olha, jovem, você não deve ir ao cinema, parabéns, não deve. Mas, por favor, descubra a maneira inteligente de como você alcançar o outro. E cabe para as mínimas coisas. Quer ver uma outra briga hoje que existe na igreja? Inadequada? Uso de café. Está cheio de gente se alfinetando da igreja, criticando os que tomam café e os que não tomam, dizendo que quando toma café está perdido. Lembre-se, eu não estou dizendo aqui que tomar café é permitido. Estou dando exemplos das brigas que acontecem desnecessárias dentro de igreja. Amigão, tem tanta gente, tem tantos caminhos, tantos meios inteligentes para você fazer uma abordagem que o uso do café não é saudável. O uso do cigarro, o uso das drogas. Droga hoje não é só maconha, não. Droga hoje não é só LSD, não é só cocaína, não é só o crack. Existem as drogas sintéticas. Para você ter uma noção, tem gente que vai atrás de receita médica para se drogar. Isso também é droga. Tá? Então, vamos buscar a maneira inteligente de nós fazermos abordagem de assuntos e tantos outros que existem dentro de igreja. Outra briga desnecessária dentro de igreja. E estamos falando da igreja adventista, tá? Tem os que comem carne e os que não comem carne. E de vez em quando você se depara com um camarada que dispara lá da boca dele coisas que desnecessárias, só vai causar brigas, intrigas. Uns ficam acusando que os que comem carne estão todos perdidos. E outros que comem carne ficam acusando os vegetarianos. Quer dizer, que se dizem vegetarianos, né? Porque tem muita gente aí que diz que é vegetariano e não é. Bom, mas tudo bem. Vamos voltar para o texto. Deu para você me entender? Agora, dá para nós tratarmos daquilo que é da vontade de Deus e o que não é, daquilo que é permitido, daquilo que não é, daquilo que a igreja orienta de maneira inteligente, adequada, sem que nós criemos brigas dentro do meio da igreja? Dá. Mas por que as pessoas não fazem isso? Preferem brigar. E são brigas que chegam a extremos. Eu conheço pessoalmente pessoas que abandonaram a igreja por causa dessas coisas. Que aí o camarada não suporta mais um, aí com o velho homem começa a falar mais alto, aí um já dispara um palavrão para o outro, já xinga, aí a bagunça está feita. Falta humildade.
Porque isso também é equilíbrio, modesto. A gente está falando aqui de como viver saudável, é na personalidade. Lembra que eu falei das palavrinhas mágicas? E que eu citei até uma expressão que muita gente tem aí hoje, é falta de educação. Não é transtorno bipolar, não. Eu disse que eu não ia falar, mas vou falar alguma coisa. TDAH, transtorno, né? Transtorno, deficiência de atenção. Tem nada a ver. A psicologia começou a arrumar nomes para muitas coisas. Nada contra a psicologia, porque sou um defensor de ciência. Embora eu não seja cientista, eu sou defensor de cultura, de ciência. Tá? Eu gosto disso, pesquisar, correr atrás. E não tem nada contra a psicologia ter arrumado nomes para isso e aquilo, para transtornos que existem. Tá? Não tenho nada contra. Mas muita gente, se aproveitando disso, eu sou bipolar. Uma hora o cara está sorrindo, já vira e já está dando patada, dando coice para tudo quanto é lado. Isso tem nome. Falta de educação. Falta de equilíbrio. E quer mais? Falta de Jesus. Porque quando nós olhamos a Cristo Jesus e de fato entendemos Jesus, nós vivemos vida transformada. Basta que nós sacrifiquemos o nosso eu no altar. O que está faltando na vida de muita gente é adoração, verdadeira adoração. O que está faltando na vida de muito crente é construir altar para ser verdadeiro adorador. Isso é o que está faltando na vida de muito crente. E eu estou fazendo aqui uma classe bíblica, dando aula, é para adventista, sim. Vamos parar com esse negócio de classe bíblica, eu vou só falar para o não adventista assistir. O primeiro que tem que assistir uma classe bíblica é a adventista do sétimo dia. Então, o que falta hoje no coração da humanidade? Falta Jesus. E os crentes hoje estão querendo ser crentes sem Jesus. Está cheio de crente aí querendo ser crente sem Jesus. Basta que você comece a abrir a Bíblia e apresentar as coisas, o cara se espinha já de um lado e já pula para o outro lado. Eu sei que muita gente vai me alfinetar agora. Alguns vão até encerrar o vídeo, vão fechar o vídeo. Porque eu vou falar de um assunto que alguns já estão na ponta da língua. Quer ver que ele vai falar de dízimo? Eu vou falar. Tá? Tem muita gente que quer ir para o céu e ele fala que é fiel, é sincero, mas na hora de ser dizimista ele não é, na hora de ajudar a igreja local, sendo ofertante, ele não é. E oferta tem a ver com doutrina. Oferta é justificação pela fé, não esqueça. Tá? Estou dando só um vislumbre assim, porque se nós formos entrar na exegese dos textos bíblicos que falam de oferta, tem a ver sim com altar, com sacrifício, com adoração, com salvação, cordeiro, sangue, altar. Você está me entendendo? Então, não tenha medo. Se quiser aprender mais, procure. E me procure. Vamos juntos estudar. Porque dízimo e oferta tem a ver com justificação pela fé, salvação em Cristo Jesus. Mas já vou te adiantar, para você não sair me criticando. Não estou vendendo salvação, porque a própria Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dá. E o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a aceitação de Jesus, vida transformada. Ser humilde e aceitar a vontade de Deus e praticar. Que esse é o nosso defeito. Nós, seres humanos, somos muito bonitos de discurso. Mas na hora da prática, somos um zero à esquerda. Nós, seres humanos, somos assim. Todos, inclusive eu. Então a gente tem que se policiar, tem que ir a Cristo cada dia e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me salva porque eu sou miserável de um pecador. Se você não tiver misericórdia, eu já era. É aí que entra a graça de Cristo. Mas para falar da graça de Cristo é preciso estudar a graça, saber o que é graça, saber o porquê da graça, saber quem é Deus, qual é o papel de Deus na graça e o meu papel na graça. Isso precisa ser dominado por nós. Lembre-se, é uma classe bíblica para aqueles que estão estudando a Bíblia. Comigo, que eu estou estudando, estou aprendendo. Então, estou mandando um recadinho aqui, o meu recadinho, não estou mandando recado, desculpem, fui mal na expressão. Mas o meu recadinho aqui é para a Adventista do sétimo dia. Ok? Vamos lá? Já falamos aqui, eu não quero perder tempo sem roupa, o que eu visto, o que eu não visto, o que eu devo vestir.
A roupa revela quem eu sou. Você quer, eu vou falar uma coisa aqui que, sabe, queridos, hoje a gente fala e a gente é muito criticado por aquilo que a gente fala. No entanto, quando você tem certeza daquilo que você fala, você não precisa ter medo de se pronunciar, não. Observem, olhe para um homem. Veja um homem que anda com uma camisa e veja o número de botões da camisa dele que estão fechados. Em média, não estou dizendo que porque toda regra é exceção. Veja a personalidade de um homem pelo número de botões da sua camisa que são fechados. Você quer uma outra coisa? Você quer conhecer alguém? Tem um ditado que diz assim, dê poder para ele. E é verdade. Você quer conhecer alguém? Administra algum poder para ele. Você quer conhecer o caráter de muita gente hoje? Dá um carro para ele e pede para ele sair dirigindo. Rapidinho você fica conhecendo quem é a pessoa. Lembre-se, eu estou falando de coisas que eu sou homem. Estou falando homem agora no sentido genérico. Nós somos homens, seres humanos. Eu não estou me colocando aqui na posição melhor que ninguém. O que eu estou falando aqui, o conselho que eu estou dando a você, primeiro eu tenho que analisar para mim, para eu poder repartir com os outros. Você me entende? Então, veja bem, às vezes nós queremos ter um estilo de vida que não coincide em nada com o plano de Deus para nós. Se quando eu saio do mundo eu quero ser transformado porque eu já estou cansado do mundo, agora que eu venho para a igreja eu vou querer viver conforme o mundo, há uma contradição aí, naquilo que eu creio, que eu procuro. Porque pessoas que realmente querem Jesus, eles dizem assim, não, eu vou procurar essa igreja porque eu estou cansado dessa vida aqui fora. Aí ele vem para a igreja e de repente não desprende o coração das coisas que ele praticava lá. É isso que nós temos que entender. Vocês me entendem? Nós precisamos ter uma vida transformada, queridos. Tá? Pelos frutos os conhecereis. Mas a gente conhece pessoas pelas palavras, tonalidade de voz, a maneira que elas falam, como elas se comportam. Se são pessoas que tratam bem ou não as outras pessoas, são pessoas que ignoram outras ou não. Tá? Tem gente tão especialista nisso, e às vezes não precisa ser nem especialista, basta que tenha um pouquinho de percepção. Você conhece o outro só no olhar do outro, nos gestos. Tá? Então, o que Deus valoriza mais? O exterior ou o interior? Vamos lá ler? Primeira carta de Pedro, quase no finalzinho da Bíblia, lá perto do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 até o 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Diz assim o texto. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Viram o texto? Tá? Vamos ler novamente. Seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Traduzindo, você quer traduzir esse texto aqui em uma frase só? Aquilo que eu exteriorizo, aquilo que eu mostro para os outros, estou apenas concretizando, verbalizando, tornando concreto aquilo que já estava dentro dos meus pensamentos. Então, respondendo a pergunta, o que Deus valoriza mais, o exterior ou o interior? O interior. Só que tem muita gente que entende esse texto errado. O que importa é o que está no interior. Mas o que está no interior eu extravaso, eu coloco para fora. Tá? Tem uma outra expressão que diz que mentira tem pernas curtas. Já ouviram essa expressão? Alguém pode fingir por um tempo, mas ele não vai conseguir fingir para sempre. Uma hora ele vai revelar quem ele é. Então, a questão está aqui, ó. Daqui nascem os pensamentos, daqui nasce a vontade. Aqui é gerado aquilo que de fato nós queremos e acaba revelando quem somos, ok?
Então, o real valor vem do interior. O exterior pode ter o seu valor, como tem, o exterior tem seu valor. Nós precisamos do exterior também. Mas aqui nós estamos falando das coisas eternas, das coisas de Deus. Então é dos pensamentos, é o que nasce aqui, olha. E Deus se importa com isso. Vamos para 1 Coríntios? Poxa, 1 Coríntios, capítulo 10, e leiamos o verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Olha só o plano de Deus, a orientação divina para que nós vivamos bem. Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Está vendo? Aqui, o apóstolo coloca a expressão, mas ele diz assim, ele começa com comida e bebida, mas para globalizar tudo, ele falou, ou façais outra coisa qualquer. É tudo que nós mencionamos aqui e muito mais. Fazei tudo para a glória de Deus. Se não for para glorificar a Cristo, queridos, então, olha, você sabe que não serve. Dando um exemplo simples. Eu quero vestir aquela camisa, aquele vestido, aquela calça. Vai glorificar a Deus? Se não for, não serve. Eu quero comer isso e aquilo. Vai glorificar a Deus? Se não for, não serve. Eu quero ouvir tal música. Vai glorificar a Deus? Não serve. Assistir tal filme. Vai glorificar a Deus? Não serve. O meu entretenimento, as minhas amizades, vão glorificar a Deus? Não serve. Dá para você entender? Tá? Então, qual é a medida de nós sabermos o que nós podemos ou não fazer, o que nós devemos? Deixa eu mudar essa expressão. A gente precisa ter muito cuidado quando você diz assim, você não pode fazer isso. A igreja diz que não pode. Amigos, não é questão de poder, é questão de dever. Então, antes pergunte. Antes de, eu posso. Não pergunte, eu posso fazer isso. Pergunte, eu devo fazer isto? É a maneira inteligente de a gente tratar das situações. Tá? Por quê? Usar a expressão eu devo? Porque nem Deus proíbe você de fazer aquilo que você quer. Você é livre para fazer as suas escolhas. Então, eu posso fazer isso, ou chegar para o pastor, eu posso fazer isso, pastor, a igreja disse que eu posso. Não, não. A igreja não detém esse poder de dizer que as pessoas podem ou não podem fazer. Nenhum pastor detém o poder de dizer que as pessoas podem ou não podem fazer. Aliás, ninguém detém o poder de dizer para as pessoas o que elas podem ou não fazer. O que a igreja, o pastor e as pessoas, as autoridades detêm é o dever de informar as pessoas que elas não devem fazer determinadas coisas. Aí sim, é a maneira que abre um leque para a gente entrar numa discussão saudável. Tá? Deu para você entender? E Deus age assim. Pode prestar... tudo bem que muitas orientações de Deus, o verbo está no imperativo, vai direto. Não faça isso, não faça isso, é aquilo. Porém, você é livre. Deus orienta, não faça isso, por isso, isso e isso. Deus mostra os prós e os contras, quem decide é você. Mas ele mesmo não proíbe. Entende você o que eu estou falando? Então, Deus quer o melhor para que nós vivamos bem e vivamos saudável. Ok? Vivamos de maneira saudável. Meu querido amigo, minha querida amiga, esse assunto, ele é gostoso, ele é maravilhoso, mas é preciso saber conduzi-lo e ter paciência. Porque de prazeroso ele pode se tornar insuportável. Eu espero que a aula de hoje não tenha sido insuportável para você, nem para mim, para nenhum de nós. E que nós nos coloquemos nas mãos de Deus, colhendo dele orientações, para que quando nós tratarmos de qualquer assunto, daquilo que devemos ou não fazer, façamos de maneira agradável, inteligente e prazerosa. Que Deus abençoe você, que você seja feliz. E aqui está a sua decisão. Você quer se comprometer com Deus para seguir a vontade de Deus e abandonar os prazeres que o mundo oferece? Sim ou não? Eu quero. Embora eu saiba que eu sou muito falho, pecador, mas eu quero. E eu quero. Você deseja andar nos caminhos de Deus? Eu quero andar nos caminhos de Deus. Faça a sua decisão agora. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que o Espírito Santo te dê força, sabedoria e poder para que você e eu, para que nós possamos caminhar juntos rumo ao céu, vivendo da maneira que agrada a Deus. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos
orar? Feche os seus olhos. Vou pedir para que Deus abençoe você na sua decisão. E a mim também. Oremos. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Nós estamos tomando uma decisão. A nossa decisão é fazer a tua vontade. Na nossa vida, no nosso corpo carnal, habita o poder do pecado. E que muitas vezes, ó Pai, há uma guerra, porque nós queremos fazer o bem, mas a carne diz para fazer o contrário, e a gente acaba fazendo a vontade da carne. Mas nesta noite, neste momento, eu me coloco nas tuas mãos. E rogo também para que o Senhor receba em tuas mãos o meu querido ouvinte, aquele que está ouvindo essa classe bíblica comigo. Meu Pai, tem misericórdia de nós, dá-nos poder, vem em nosso socorro, tira-nos das garras do mal, do maligno, que o Espírito Santo venha operar na nossa mente, na nossa vida, e que a partir de hoje nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas ações sejam inteiramente para louvar ao Senhor, Pai, para louvar a Cristo Jesus, para nós vivermos em conformidade louvando também o Espírito Santo. Portanto, perdoa a mim dos meus pecados e perdoa cada querido irmão, querido ouvinte que está ouvindo a aula de hoje. Perdoa os pecados de todos nós, de todos eles, e que nós estejamos na tua presença limpos de coração, justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Fica conosco hoje e sempre, livra-nos de todo mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Que Deus abençoe você. Não. Eu não esqueci da hora da verdade. Vamos às perguntas? Então, prepare-se, ok? Lembre-se, vamos à primeira pergunta. No livro de João, a Bíblia afirma que o cristão não deve amar as coisas deste mundo? Sim ou não? Pergunta número 2. O livro de Romanos explica que é necessária a renovação da nossa mente? Sim ou não? Muito bem, vou dar tempo. Vamos para a pergunta número 3. Os dois princípios apresentados no livro de 1 Timóteo para a roupa do cristão são decente e moderno? Sim ou não? Esteja pronto para a sua resposta. Pergunta número 4. Segundo o livro de 1 Pedro, para Deus, o mais importante é a beleza interior? Sim ou não? Vejamos. Vamos avançar. Pergunta número 5. A roupa que eu visto revela a minha identidade? Sim ou não? Respondeu? Responderam? Vamos às respostas? Preste atenção, vamos lá. Hora da verdade. No livro de João, no livro de 1 João, a Bíblia afirma que o cristão não deve amar as coisas deste mundo? Sim ou não? Sim, exatamente, meu querido. Pergunta número 2. O livro de Romanos explica que é necessária a renovação da nossa mente? Sim ou não? Sim, parabéns, que Deus abençoe você. É isso mesmo, meu amado. Pergunta número 3. Os dois princípios apresentados no livro de 1 Timóteo para a roupa do cristão são decente e moderno? Sim ou não? Não. Você entendeu lá? Entendeu? Tá? Vamos lá. Segundo o livro de 1 Pedro, para Deus o mais importante é a beleza interior? Sim, é isso mesmo. Deus, ele quer que nós tenhamos uma mente renovada nele. A roupa que eu visto revela a minha identidade? Sim ou não? De certa forma, sim. Revela quem eu sou também. Meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, que Deus abençoe. Prepare-se, eu estarei orando por você. E a nossa próxima aula, o tema é aquele fantástico, o homem que roubou Deus. Não perca esta aula. Será uma ótima aula para que nós entendamos qual a vontade de Deus a respeito da nossa obediência para com Ele e daquilo que nós devemos fazer para a honra e glória dEle. Que Deus abençoe você. Eu estou feliz por tê-lo aqui esta noite. Nós temos estudado juntos e nós vamos continuar avançando nos nossos estudos e cada dia nos alegrando para a honra e glória de Cristo Jesus. Até mais. A gente se vê. Tchau, tchau. Deus abençoe, meu amado. Até a próxima.